Era um homem religioso, assim mesmo, e grande amigo do casal Reagan. Numa entrevista dele em 1990, a respeito da sua química com Rita, ele afirmou: "Acho que o filme continua popular porque as pessoas percebem que é uma história real. Rita e eu estávamos mesmo apaixonados. Acho que essa eletricidade atravessou a tela." E, finalmente, Rita Hayworth, que nasceu numa família de dançarinos e começou a carreira ainda na infância como dançarina. A fama de maior estrela da década de 40 e de uma das mulheres mais desejadas do mundo aconteceu quando ela estrelou Gilda. O seu breve e marcante striptease, um striptease apenas sugerido, porque ela tira somente uma luva, como vocês viram, e a bofetada que recebe de Johnny ajudaram a potencializar a bilheteria do filme no mundo todo. Nas palavras de Inácio Araújo, vocês conhecem, crítico da Folha, Gilda é um fantasma que existe na cabeça de qualquer homem. A da paixão recolhida, contida. E a mulher, nessas circunstâncias, só é feita de virtudes. A inteligência de Gilda consiste em nos colocar continuamente nessa tensão entre idealização e realidade, fantasia e concretude, falso e verdadeiro. Como atriz, ela se adaptou a vários estilos e seu estrelato foi acentuado pelos musicais. Ela filmou e dançou com Fred Astaire, Gene Kelly e Frank Sinatra. A sua vida sentimental nunca foi equilibrada. Teve 7 casamentos. O quarto deles com Orson Welles, um dos artistas mais criativos e mais rebeldes do cinema americano. A relação durou 6 anos e produziu uma das obras-primas do diretor, que foi A Dama de Xangai. Em 1948, no Festival de Cannes, ela conheceu o príncipe islâmico Ali Khan, com quem se casou em 49. Portanto, antes de Grace Kelly, Rita Hayworth foi a primeira atriz de Hollywood a se tornar uma princesa. Mas ela não aguentou a vida extravagante do marido e o casal se separou em 1951, 2 anos depois. A partir dos 56 anos, apresentou um quadro grave de alcoolismo, até com demonstrações públicas. E o alcoolismo dela escondia um problema maior, a doença de Alzheimer, que a levou à morte em 1987, aos 68 anos de idade. Yasmin Aga Khan, filha de Rita, com o príncipe, diz: "Lembro-me que quando eu era criança, ela tinha problemas com bebida. Tinha dificuldades de lidar com altos e baixos do cinema. Eu pensava, ela é alcoólatra, não há muito que eu possa fazer, só ficar perto e cuidar dela. Era muito difícil ver sua mãe passando por problemas emocionais, bebendo e se comportando daquela maneira. Ela foi ficando cada vez pior, até ter um colapso alcoólico e ir parar no hospital." Bom, depois desse apanhado do diretor e dos atores, o filme é um filme no ar com vários ingredientes: paixão, amor, ódio, posse, traição, crimes, triângulos e uma famosa femme fatale. Existe um paralelo com um filme de Alfred Hitchcock chamado Notorious, em português Interlúdio, de 1946. Gilda lembra o público do grande número de nazistas e aliados que foi para a América do Sul nessa época. Em Notorious, o país era o Brasil e a gangue mexia com urânio. Então, 2 filmes de 46, um no Brasil, um na Argentina, mas com mais ou menos o mesmo tema. A primeira aparição de Gilda no filme é marcante. Vocês sabem que havia toda uma promoção, toda uma propaganda em torno da estrela, porque Rita Hayworth era o carro-chefe do filme. E vocês talvez tenham notado que quando existe uma grande estrela que vai aparecer, o filme começa, fala-se muito dela, menciona-se, comenta-se, etc., mas ela não aparece. Então, aqui, Rita Hayworth aparece em Gilda aos 18 minutos de filme. Quer dizer, durante 18 minutos fala-se sobre ela de alguma forma. Como que ela aparece?
No quarto, alcova, o marido, acompanhado de Johnny, pergunta: Gilda, are you decent? Que foi traduzido como você está vestida, mas é você está decente. E ela, me, toda sorridente, com uma cara de inocente. E aí vem a cena do mútuo reconhecimento, recheada de olhares e trejeitos de boca mais do que suspeitos e reveladores, entre ela e Johnny. Por que é um filme que não tem passado? Você não sabe o começo e você não sabe o final, você só sabe o meio. Porque os três se definem como pessoas que não têm passado, elas só têm futuro. Lembra? Eu só tenho futuro, não tenho passado. Bom, são três pessoas o tempo inteiro cheias de ódio e que expressam esse sentimento a toda hora. Gilda diz para Johnny com os olhos faiscando: eu odeio tanto que me destruiria só para levá-lo junto. Monson, o ódio pode ser um sentimento muito excitante, um calor que dá para sentir. O ódio é a única coisa que consegue me aquecer. Vejam como o ódio e o erotismo estão juntos aí o tempo inteiro. Quem é Bally Monson? É um típico gangster dos anos 50. Uma cicatriz no rosto, tipo Scarface. Tem o Scarface do Paul Mooney, e depois tem o Scarface do Al Pacino. Os dois com a mesma cicatriz, e ele também tem. Monson, então, é o próprio vilão. Solteiro, sem filhos, cuida de um negócio proibido no país, tem comércio com nazistas, adora odiar, e sua arma serve para matar com proximidade física. Só faltava para ele, como um bom gangster, uma mulher loira ruiva. Todo gangster tem, pelo menos gangster de cinema. Ele acredita que faz a sua própria sorte. Ele acredita que jogo e mulher não combinam. Mas conheceu Gilda em viagem e já se casou no dia seguinte. Como é que ele justifica? Quando ele quer algo, ele logo compra. E sempre, vocês viram que ele nunca pisca o olho, né? Ele está sempre com o olhar parado, como um bom vilão dos anos 40. Com o olhar parado, diz para Johnny: eu a comprei assim como comprei você. Provoca sutilmente seus amigos. Ele cutuca quando ele diz, por exemplo: maldita seja a mulher que destruiu Johnny. Claro que ele sabe quem é. E para a esposa: você é uma menina ambiciosa e gosto de alimentá-la, pois seu apetite é voraz. A receita dele para se acalmar é única, melhor do que qualquer psiquiatra: é só fechar a janela. E Monson tem planos bem maiores do que simplesmente ter um cassino. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários alemães resolveram fazer negócios com ele. A Argentina, assim como o Brasil, abrigou um bom número de ex-nazistas. Alguns desses nazistas transferiram várias licenças concernentes aos seus empreendimentos internacionais na produção de tungstênio para que Monson tomasse conta. Foram ludibriados, pois ele logo percebeu que os documentos colocavam esses interesses em suas próprias mãos. E como havia subornado um produtor local de tungstênio, conseguiu montar um cartel para controlar a produção de filamentos de lâmpadas sem ser incomodado pela polícia. Tendo o cartel de um material estratégico, Monson acreditava que assim controlaria o mundo. Quer dizer, nessa hora ele é precursor dos vilões de James Bond, que todos eles descobrem algum tipo de cartel e acham que podem dominar o mundo. Ele se sentia poderoso e podia, portanto, desprezar a todo mundo. Quem é todo mundo? The stupid little people, como o pequeno produtor que acabou se suicidando. Mas Monson tem agora dois problemas. Um é que Johnny e sua bela esposa aparentemente se conhecem e não se suportam mutuamente. Mas ele resolve deixá-los tomando conta de seu cassino enquanto estiver viajando. O outro problema é o detetive Maurice Obregon, da polícia argentina. Obregon suspeita do envolvimento de Bally Monson nesse esquema ilegal de cartel e vigia os seus passos. Ele não joga, não bebe,
Como ele diz, ele está apenas interessado no ambiente. Por que será que Munson se apaixona por Gilda? E que paixão é essa, se ele mal chega perto dela e ainda incumbe Johnny de tomar conta da esposa? Se logo intuiu que já havia uma história entre os dois. E se Munson é tão apaixonado por Gilda e se sente tão proprietário dela, por que será que não enxerga a sedução que ela exerce o tempo todo em outros homens? E a amizade com Johnny? Uma estranha amizade de dois cínicos, em que um aprecia o cinismo do outro. Será que existe algum componente homossexual nessa amizade? Nada impossível, se levarmos em conta os diálogos entre eles e as inúmeras demonstrações recíprocas de afeto, até Johnny cair ou recair por Gilda. Johnny Farrell, o anti-herói, é recém-chegado a Buenos Aires. Ele parece um loser, mas é bom no jogo, sabe iludir, é frio e calculista, sabe ganhar dinheiro trapaceando. Tem sua vida salva por um estranho, Bally Munson. Tornam-se amigos. A amizade entre os dois, baseada na total falta de escrúpulos, é abalada quando Munson regressa de uma viagem casado com Gilda, uma mulher com quem Johnny teve um caso no passado. Imaginamos que ele gostava muito dela e se decepcionou, provavelmente sentiu-se traído. E quando se reencontram, o forte vínculo vem à tona, mas com nova roupagem. Johnny consegue aproveitar bem a chance que a vida lhe dá ao conhecer Munson, sabe se vender como um bom administrador. Consegue enganar a todos, com exceção do modesto atendente / filósofo do banheiro, Uncle Pio, que continua a chamá-lo de Mr. Peasant, Sr. Plebeu. O primeiro triângulo aparece entre Johnny, Munson e a Bengala Punhal, a melhor amiga do gangster. Mais tarde aparece o triângulo Johnny, Gilda, Munson. Tudo leva a crer que esse triângulo é do conhecimento dos três. Parece que no passado Johnny se sentiu traído por Gilda, provavelmente pela existência de um outro triângulo. Mas a gente só pode especular. Para surgir o ciúme, é necessário sempre um terceiro elemento que ameace o relacionamento, claro, do ponto de vista do ciumento. Assim, é preciso a formação de um triângulo social e ainda da percepção de que o outro, mesmo imaginário, ameace o relacionamento amoroso julgado como importante. Então, a raiva, o medo e a tristeza o acompanham. As manifestações de ódio e de amor trocadas entre os três personagens ocorrem a todo instante. Todos se amam e se odeiam com a mesma intensidade. A relação de Gilda com Johnny, cheia de ódios e ressentimentos mútuos, é de um sadomasoquismo quase explícito e permeia os jogos de sedução e de confronto. O ódio é uma emoção muito excitante, você não percebeu? Diz Gilda a Johnny. O próprio detetive Obregon comenta: no finzinho do filme, este é o mais curioso relacionamento have love pattern que já testemunhei. Quer dizer, eu não lembro como é que está a legenda, mas o que ele disse é o mais curioso relacionamento de padrão amor-ódio que ele já viu na vida. Se com legendas já assim, imagine quando vocês veem filme dublado, né? Ele falou essa frase antes das duas ironias finais. Não suportaria vê-lo chorar e sentir-se humano. E sou um homem muito sensível para um tira. E vocês lembram que quando ele faz todo esse discurso em cima do Johnny, eles não se olham nem um instante. O Johnny está de costas, ele está falando, o Johnny ouve e ele sai para a passagem final. Gilda é uma mulher exuberante e sensual, que não deseja ser vista como um mero objeto sexual, mas aparentemente não tem outra saída. Teve um caso mal resolvido com Johnny nos Estados Unidos. Por que terá vindo para Buenos Aires? Como conseguiu conquistar Munson, aquele homem gelado? Também são marcantes as ambiguidades da personagem. Ela parece uma mulher fatal, que se casa por dinheiro e destrói os homens que caem na sua armadilha.
Por outro lado, revela a todo tempo uma fragilidade emocional e a fidelidade a um amor único e ideal que é Johnny. O sensato e equilibrado Uncle Peel, o filósofo, tem uma passagem marcante quando diz a Gilda: vejo tanta solidão, a senhora fuma muito. Só as pessoas frustradas fumam tanto. E só as pessoas solitárias são frustradas. Por coincidência, o trio principal do filme é constituído de 3 heavy smokers. Heavy smokers, fumantes pesados. Também interessante aquela cena durante o carnaval entre Rita e a camareira, quando a camareira diz: muita alegria e festas, depois vem o jejum e a penitência. E Gilda diz: ou seja, aproveitar enquanto se pode, que é o que ela procura fazer. Para terminar, algumas 3 curiosidades. Gilda marcou Rita Hayworth para sempre como uma mulher fatal, e o rótulo, óbvio, a perseguiu na vida real. Ela própria dizia em relação aos maridos: eles vão para a cama com Gilda e acordam comigo. Pior, com Rita Cancino, seu nome verdadeiro. Segundo, quando Gilda estava sendo lançado, o New York Times noticiou que uma bomba atômica a ser testada no atol de Bikini estamparia uma foto de Rita com o nome Gilda impresso em letras garrafais, porque ela era considerada uma bomba no bom sentido, né? Mesmo sabendo que isso era uma homenagem, ela ficou muito ofendida, porque ela era completamente contra a guerra e contra bombas. Ficou muito ofendida e ia para Washington fazer um pronunciamento na imprensa contra essa homenagem. Mas o chefão da Columbia, que chamava Harry Cohn, que era um sádico notório, não deixou ela ir, dizendo que isso poderia ser interpretado como um ato não patriótico. Então ela teve que engolir a homenagem. Bom, mais algumas referências. No filme, que o original é Mulholland Drive, em português Cidade dos Sonhos, 2001, de David Lynch, a personagem Laura Herring, que está sofrendo de amnésia, assume o nome de Rita após ver um pôster de Gilda. No filme italiano Ladrões de Bicicletas, 1948, de Vittorio De Sica, o personagem principal, Antônio, cola um pôster de Gilda na muralha da cidade quando sua bicicleta é roubada. E, finalmente, no filme brasileiro Este Mundo é um Pandeiro, de 1947, o Watson Macedo, Oscarito faz uma paródia de Put the Blame on Men. Obrigado. Bom, vamos então ouvir agora as considerações da Gisele sobre o filme. Também tem 15 minutos, tá bom? Tá bom. Boa noite, primeiro. Eu fiquei com a chamada do filme, que é o poder da sedução. E fiquei pensando sobre isso. A coitadinha da Gilda, que eu vou chamar de Gilda, porque eu estou mais acostumada com o nome em português. A coitadinha da Gilda é a que mais sofre, a menos poderosa dos 3 personagens. Ela é vista como poderosa, né? As mulheres sedutoras são vistas como poderosa, mas o sedutor, na verdade, é um carente, porque ele não se vincula. E quem não se vincula está sempre carente. Na infância, então eu vou falar do ponto de vista da psicologia. Na infância é quando a gente, através do vínculo materno e paterno, enfim, com os cuidadores que tomam conta do bebê, os cuidadores principais, pode ser a avó ou qualquer cuidador, na infância a criança cria um modelo de representação do mundo, um modelo de explicação de como as coisas funcionam. E se ela não teve uma boa maternagem, se ela não foi acolhida como ela é, se ela não foi amada pelo que ela é, se ela teve pouco cuidado, pouca atenção, pouco carinho, se ela foi pouco atendida nas suas necessidades emocionais, ela vai criar uma sensação, uma representação de si mesma, de que eu não mereço amor, carinho, eu não valho muita coisa, eu não sou legal, ninguém gosta muito de mim. E essa falta vai
com ela pela vida fora, com essa sensação de eu não valho muito. Então, fica sempre uma sensação de vazio. O que nós todos fazemos é uma coisa, ou mais ou menos, né? É a gente achar algumas características positivas e usar para se virar na vida. Então, como é que eu vou conquistar papai e mamãe? Ou fazendo gracinha, ou sendo bonitinha, ou sendo fortão, ou sendo valente, enfim, o que emplaca nessa família que eu faço parte? Sendo inteligente, falando coisas sabidinhas. E aí um psiquiatra chamado Winnicott, inglês, cunhou a frase, do termo falso self, né? Um falso eu que eu vou usar como uma máscara, alguma coisa que vai na minha frente, que eu vou usar sempre para me relacionar com as pessoas. E algum ponto forte que a criança tem, que ela usa para fazer essa persona. No caso da personagem, ela desenvolveu a sedução e vai na vida fora seduzindo compulsivamente tudo quanto é homem. No filme só tem personagens homens, né? As mulheres são super coadjuvantes, assim, mal parecem de frente. Então a criança vai se relacionando com os adultos importantes só com essa parte dela, não com ela toda. E vai desenvolvendo esse jeito que pode ser, eu sou tão boazinha, e se apresenta para os outros como boazinha, falando mansinho, sendo tão docinha. Ela é tudo isso, mas não é só isso. E quanto mais ela consegue, e aí tem um paradoxo, porque quanto mais ela consegue ser aceita, por exemplo, através do falso self, através da sedução, mais infeliz ela sente, porque ela, como se ela dissesse, só me querem porque eu sou bonita. Não me querem porque eu sou eu. Então, quanto mais sucesso ela tem sendo inteligente, sabidona, mais infeliz fica, porque não se sente atendida, vista, né? Como o Arthur falou, eles vão para a cama com a Rita, não, com a Gilda e acordam com a Rita, né? Vão para a cama com uma mulher idealizada e acordam, e ela quer ser vista como uma mulher real, né? Todo mundo quer ser visto como um ser humano real. O que acontece com o sedutor? Ele depende constantemente da atenção de outra pessoa, de um olhar encantado. E a hora que ele consegue esse olhar encantado, ele tenta uma relação real. Aliás, ele tenta uma relação idealizada, buscando todas aquelas carências da infância. Uma mãe ideal que amava completamente, que admirava, que amava incondicionalmente o bebê. E não suporta que encontre uma relação real. Um outro que frustra, que não é aquela mamãe com o olhar sempre disponível. E aí se vincula e larga, se vincula e larga. Então está sempre sozinho, quanto mais conquista, mais infeliz está, né? Porque precisa conquistar e largar, conquistar e largar. Então ele, a pessoa sedutora, que tem muita dificuldade para se vincular de verdade, não acha que vai ser aceito como é. Então é como se a pessoa falasse, eu quero achar alguém muito legal, mas lá dentro, no fundo, ele não acredita que vai ser capaz. Então ele age dispensando, já que vão me abandonar, deixa eu abandonar primeiro, porque isso aqui não está tão perfeito, então eu abandono antes de ser abandonado. Então é uma pessoa que fica sempre insegura quanto ao amor, que acha que ninguém vai amá-lo verdadeiramente, precisa sempre conquistar mais alguém, porque não se vincula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei para falar para vocês. Bom, como ele não confia que pode ser amado, está sempre se esquivando de realmente se relacionar. Então nunca escolhe alguém, nunca confia que pode se vincular com alguém como uma base segura. E o propósito da relação amorosa é que sejam uma base segura um para o outro, né?
como é que fala o padre? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O sedutor acha que só vai ser amado enquanto for bonitinho, ou poderoso, no caso, porque o Monsen também seduzia através do dinheiro, né? Era poderoso através do dinheiro e exercia essa sedução. É um filme de personagens cruéis. Então, o sedutor procura o amor ideal, encontra o amor real, um vínculo real, uma possibilidade real, não satisfaz e dispensa. Sente que só... Então a pessoa, no caso a personagem, precisava estar sempre linda, maravilhosa, e que maravilhosa, né? Que roupas incríveis que arrumaram para ela, e que cabelo fantástico, impecável. Quer dizer, ela tinha que estar sempre linda para ser Gilda, porque acabando de acordar, né? Saindo do chuveiro de cabelo molhado, não poderia, estava sempre maravilhosa. Então está sempre buscando essa admiração no olhar do outro, e no outro, mas e quando não encontra, se deprime, se desinteressa até pela vida, quer morrer porque não encontra. Bom, basicamente é isso. Se quiserem fazer perguntas... Bom, nós vamos abrir o debate, vamos ter mais tempo então para podermos perguntar, debater, opinar com os nossos debatedores aqui. Então você veria quem quer ir na... Mas nós vamos precisar... Não? Também não, porque a única mulher que tem além dela é a camareira, mas acho que a camareira não era. Está no elenco? Não percebi. Boa noite. Meu nome é Maria Luísa. Doutora Gisela, diante de tudo que a senhora explanou, eu acho que eu estou concluindo alguma coisa. Eu tenho a impressão que a Rita interpretou a si mesma, então, no filme, porque ela sempre foi uma mulher sedutora, né? A atriz, certo? Será que ela, quando ela interpretou Gilda, ela não interpretou a si mesma também? Olha, eu não diria nada sobre a atriz, porque eu não sei quase nada sobre ela, eu sei muito pouco. Mas pelo que o Arthur falou, parece que sim. Parece que foi fácil e tão eficiente, tão boa essa interpretação, porque ela conhece. Pode ser que você tenha razão. Normalmente o ator ou a atriz faz um teste e é escolhido quem se adapta melhor ao personagem previamente traçado. Isso é o comum. Aqui foi o contrário. Foi uma exceção. Foi um filme feito para ela. Da mesma forma que você pode fazer um filme para Fernanda Montenegro, onde é claro que ela vai brilhar, porque na verdade os atores e atrizes são muito bons quando o personagem que eles fazem cabe neles. Porque você imagina que o ator, a atriz chega no set de filmagem e filma cenas completamente independentes uma da outra. Não é igual no teatro, onde tem toda uma sequência, e aí você pode dizer, esse é um bom ator, essa é uma boa atriz. Por quê? Porque fica 1h30, 2 horas segurando o papel. Ali não, ali vamos filmar, faz uma cara de contrariada, agora diz que você está com raiva, agora vira para o lado, agora vira para o outro. Tá, vamos fazer de novo. 20 takes, 40, quando o diretor é perfeccionista, são centenas, dezenas de takes da mesma cena. Então, conclusão. O filme foi feito para a Rita Hayworth, portanto ela tinha tudo para brilhar, porque você tem razão.
ela é, de certa forma, a Gilda. E a vida dela mostra isso. 7 casamentos, uma vida desequilibrada, álcool, uma filha com o Orson Welles, uma filha com o Aga Khan. Muito complicado, ainda mais se você pensar que não é século XXI, isso era década de 40. Ela começou como dançarina, os pais eram dançarinos e ela começou a carreira dançando. E quando você vê filmes dela dançando com o Fred Astaire, uma coisa. Outra coisa que eu reparei sobre o filme é que, aliás, comentaram comigo quando eu estava assistindo, que foi feito durante o macartismo. O general McCarthy impôs muita restrição aos costumes nos Estados Unidos, e é um filme que não tem muita sedução, muita sensualidade, mas nenhum beijo. Não podia nessa época fazer beijo de frente, era uma sugestão de beijo. E uma mulher que fala: se eu fosse uma fazenda eu não teria cercas. Os filmes dessa época, inclusive, às vezes mesmo em casais casados, eles dormem em camas separadas. Não podia sugerir nada. Né? Nada. Só Roupa de alguma coisa que eu queria também, eu achei muito interessante a sua questão. Se a Rita estava interpretando a si mesma, porque, na verdade, você diz, Arthur, que o filme foi feito para ela, mas a história da Rita Hayworth, ela é uma atriz feita por outros. Ela não, por exemplo, ela nem chamava Rita originalmente. Não, o nome... Rita Maria Cancino. Não, o nome dela era Margherita. Margarita. Inclusive, diziam até que o Margherita, o drink lá, era em homenagem a ela. Então, é uma pessoa que era Margherita, de repente ela muda para o nome Rita Cancino, e depois ela abandona esse Cancino e passa a ser Hayworth, que é o nome da mãe. Parece que é uma coisa feita num sentido assim, de retirar uma certa latinidade. O pai dela era latino, né? E ela era uma mulher morena, e ela se transforma numa mulher ruiva. Aí ela vai para esse filme como ruiva. Depois o Orson Welles, marido dela, num outro filme que você citou, Dama de Xangai, ela é loira. transforma ela de ruiva em loira, e aí ela ganha outra conotação, e no fim ela acaba sendo alcoolista e acaba não tendo nem memória, né, com Alzheimer. É uma construção em cima de uma construção que acho interessante isso, de acordo com a sua... Para ela, vocês falaram da beleza do cabelo e tudo, né? Ela fez uma operação que diz que era muito dolorosa para aumentar a testa, né? Então, isso tudo para participar deste filme, para se tornar essa mulher maravilhosa que ela foi nesse filme. Mas uma coisa fecha, né? Porque os atores e atrizes, eles não eram considerados gente, eles eram produtos para render muita grana. O valor deles era calculado sempre em grana. Antes de Gilda, ela tinha feito um filme chamado Modelos, também dirigida pelo Charles Vidal, onde ela fez um tremendo sucesso. A partir daí veio a ideia: vamos fazer um filme para ela, explorando essas características dela de sedução e de mulher fatal. E aí fizeram. Mas isso tudo que o Ezequiel falou é verdade. Bom, o Calbi Peixoto, retiraram todos os dentes dele, porque eu acho que eram meio tortos e não tinha ortodontista na época. Ele usava dentadura. Por quê? Porque os dentes dele tinham que ser perfeitos. Então essa operação para levantar o cabelo é fichinha. Ela foi dublada nas músicas. A única música que ela realmente canta é o Put the Blame on Them, quando ela está com o violão. Sentadinha lá com o Uncle Pio, ela canta.
As outras vezes que ela canta, a Amado Mio e o The Blame on Them, ela é dublada por uma cantora chamada Anita Ellis. O ciúme, assim, que nem um gancho, né? Pronto para enganchar, né? Fica que nem esperando. A pessoa ciumenta sofre muito. O ciúme, ele fala. Quer comentar? E o sedutor está sempre provocando ciúme, se alimentando do ciúme, como se o ciúme fosse amor. Então, ela provoca o tempo todo o ciúme do Johnny, né, para ter demonstração de amor. E do Monson também. Não necessariamente, mas pode ser o tempero, né? Diz o ditado. Ora, foi dito que os personagens maus, não é? Mas todos eles, né? E quando o tio Pio, ele era, acho que o que mais se aproximou como um amigo dele, né? Que estava sempre ao lado dele, ajudando, orientando e no fim que salvou a vida dele, claro. Né? Então eu acho que o tio Pio também ele teve uma participação importante na história ali, desde o primeiro momento de engraxar o sapato dele, para ele se apresentar melhor, né? E deu uma gorjeta, falou, o que você acha? Isso não é nada, né? Gostaria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre esse personagem, eu acho que ele teve a sua importância também na história. O tio Pio, na verdade, para mim, ele era uma mãe, porque, embora sendo do gênero masculino, ele tem todas as características assim de acolhimento, de entender o que se passa por baixo. Ele entendia os sentimentos da Guilda, assim, entendia os sentimentos do Johnny, conseguia lidar com aquele mundo meio pecaminoso do local. Então eu vejo ele assim, como essa coisa do acolhimento. E quem seria o pai? Isso está me ocorrendo pela sua pergunta. Quem seria o pai? O Obregon. Porque na hora que o Johnny está assim, não vou, eu gosto, mas não quero, mas não gosto, mas quero, mas bom, aí ele chega e diz, ó, você é um idiota mesmo. Você não vê que ela está te esperando? Você não vê que você é um puta de um doido, você vai se lamentar o resto da vida? Só faltou dizer, vai meu filho. E depois ainda diz, eu não vi nada, esse homem já está morto aí oficialmente há 3 meses, eu não tenho nada a ver com isso, vou embora. Quer dizer, a mãe e o pai, essa é a minha visão, hein? E você? Eu gostei de chamar o Uncle Pio de mãe porque ele é carinhoso, ele é afetuoso, ele fala terra, né? Ele é... me vem a palavra grounding. Pé no chão, ele é pé no chão, ele é afetuoso e pé no chão, ele é acolhedor. Né? Como se fosse um papel materno no filme. Isso, ele é sábio. Isso. Eu gostaria de destacar uma qualidade do Johnny. Ele honrou o relacionamento que ele tinha até o momento em que ele soube que ele havia falecido. Aí sim ele deixou de honrar o compromisso que ele tinha com ele. E segundo, uma dúvida, ele foi assassinado pelo filho? O patrão, né? Foi com a bengala. Com a própria bengala do... Mas quem assassinou o Munson? É a pergunta. O garçom, não foi? O que tomava conta do banheiro, o Pio? O Pio. É o Pio. Não fica claro para mim. Fica claro? Fica. Tanto que o Johnny vai e assume a culpa. Ele diz, fui eu. Porque daí parece que ele está atrás do balcão, eu fiquei na dúvida, mas de qualquer forma... Olha, se eles tinham, eu não sei, mas que é sugerido, é bem sugerido. Você não acha, José?
Você não acha? Que é meio sugerido que pudessem, não que eles fossem ter um relacionamento, mas que tinha uma coisa no ar. E vários filmes dessa época, quando os brutos também amam, tem a mesma, uma sugestão muito grande. Eu achei que nesse filme a sugestão não era tão grande, pelo menos aos meus olhos, não. Mais opiniões aí. É interessante, temos tempo, vamos falar. Sim, Marcos. Eu acho interessante que no mundo da contravenção existem as regras. Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi ontem com o Drauzio Varela e pensei no mundo da contravenção. Ele disse: existem regras, né, que têm que ser seguidas, e daí essa lealdade entre os personagens, né? E que, diferente do nosso mundo, que as regras não são seguidas, no mundo da contravenção as regras são seguidas, e quem não segue tem um castigo muito severo. Acho que isso é interessante. E também, com relação ao garçom, eu acho que ele é a pessoa, quando ele fala o banheiro tem as fofocas, e quer dizer, significa a realidade, né? Que ele, naquele mundo todo de fantasia, daquele ambiente fantasioso, ele era um princípio de realidade lá funcionando, eu vi assim. Também acho que ele era a realidade, a simplicidade da vida, sem as roupas bonitas, sem a gravata, né, sem a maquiagem e o glamour. Ele era o personagem sábio e pé no chão. Acho que na contravenção as regras têm que ser mais rigidamente seguidas, senão a contravenção não acontece, né? Porque não dá para chamar a polícia. Então é como os filmes de máfia, ou faz ou morre. Já que está comprometido até o fim. Eu acho legal o que você falou, mas você veja, existia essa ética na contravenção entre os dois, entre o Munson e o Farrell. Mas, quando chegou a hora do negócio com os nazistas, não, é meu. Mas o Munson acertou isso com a gente. Cadê o contrato? Não, foi acordo de cavalheiros. Ele não era um grande cavaleiro. Aí nessa hora não. Outro aspecto que eu queria ressaltar do filme é a influência do expressionismo alemão no filme. Esse jogo de luz e sombra para denunciar estados psicológicos, estados emocionais e para criar tensão no espectador. Então, em alguns momentos, um está na luz total e o outro está completamente no escuro, aparece só o perfil. E tem personagem que está completamente preto. O Munson aparece muitas vezes assim, na sombra, um na sombra, outro no claro. O Munson parece um vampiro, na verdade. Sempre de preto, com aquele olhar parado, só falta ele. Aparece até com uma capa, uma hora. O dente dele é a bengala. Um canino só. Um canino só. Ele vai direto. Eu queria só fazer um contraponto, acho que é o Dr. Arthur que falou, foi falado que o filme foi feito para Rita Hayworth, e eu penso de outra forma, ou as duas coisas, uma coisa depois outra, depois uma. Ela incorporou a personagem depois do filme. Ela passou a viver a Gilda depois do filme, uma hipótese. Eu acho que a gente falou a mesma coisa. O filme foi feito para ela. Agora, o sucesso foi tanto, a coisa incorporou tanto,
que aí depois que ela fala isso, né, que os maridos casavam com a Guilda e acordavam com ela, mas concordo, ela incorporou depois e parece que não saiu mais do personagem. Você sabe que isso no fundo não é uma coisa tão rara. Havia um ator muito famoso chamado Bela Lugosi, que provavelmente vocês já ouviram falar, que foi um dos mais famosos Dráculas da história do cinema. Você sabia que quando ele morreu, ele estava assim, já completamente louco, e ele acreditava que ele era o Drácula mesmo, e ele foi enterrado com as roupas do Drácula. Quer dizer, é um sucesso tão intenso que a pessoa incorpora o personagem e não sai mais. Mas eu fico imaginando se essa pessoa que incorpora o personagem não tem outros aspectos pouco desenvolvidos. Ela se identifica com o personagem porque, como eu falei aqui, o falso self dela parece com o personagem e aquilo combina com ela e ela passa a desempenhar esse papel porque aquilo já era uma parte dela muito desenvolvida. Então, uma mulher que continua seduzindo, consequentemente, né, um atrás do outro, acho que já tem essa mulher sedutora dentro dela, né, precisando trocar de marido toda hora, porque nenhuma relação realmente alimenta, né, nenhuma relação completa. Acho que é uma pessoa que não se entrega, ou procura sempre, né, tem dedo ruim, como a gente brinca. Escolhe sempre uma pessoa que não vai dar certo, uma pessoa que não a conhece profundamente. Dedo podre. Dedo podre, Ela faz questão de escolher alguém que não vai dar certo, como se inconscientemente, claro, não é consciente. Você falou que macartismo, eu não sei se o macartismo estava já em voga em 46, logo depois da guerra, me parece que é uma coisa assim, no começo dos anos 50, enfim. Mas havia essas restrições de filme, você apontou sobre a questão do beijo e tal. E uma dessas restrições, eu queria saber, Arthur, se você e ela concordam com isso, parece que esse filme teria sido, o primeiro roteiro dele teria sido pensado em alguma coisa para ser na cidade de Reno, no Arizona, Arizona, não é Reno, não sei, Nevada, em Reno, Nevada, com situações de jogo e que foi proibido de certa forma de que acontecesse, então entraram no lugar do jogo, enfim, o nazismo, alguma coisa dessa ordem. Eu não sei, não tenho certeza. Não? Parece que houve restrições. O primeiro roteiro era em Nevada, então, né? Que era uma questão assim que não se... Você apontou a questão de regras sexuais, tá? Mas também esse tipo de... Os americanos não podem aparecer como maus ou qualquer coisa, né? Os bandidos teriam que ser os alemães nazistas, tá? Uma outra coisa que eu pesquisei é que esse é um filme noir. E do filme noir, né, que vem de umas publicações chamadas série noir, preto em francês, que vinham com a capa preta. E são filmes assim que um subgênero policial, sempre as mulheres de virtude duvidosa, como parece, e homens também de caráter ambíguo. E eu li isso e falei, nossa, é isso mesmo, né? Os três são pessoas muito difíceis, né? De caráter muito complicado. Um subgênero policial que começou na década de 30, mas que, aliás, inspirado nos filmes de terror da década de 30 e que foi 40, 50, filmados em preto e branco, com a influência do expressionismo alemão, com esse jogo de luz e sombra. E um orçamento sempre muito barato. E orçamento barato,
Bem, mais alguma questão assim para ser levantada? Os debatedores gostariam de fazer algumas considerações finais, porque temos um sorteio ainda para ser feito. Alguma consideração, Arthur, mais? Então, o que vocês acham? Podemos partir para o sorteio?